nesse momento, sucedendo o Salmo 148. Amém? Salmo 148. Coro de aleluias. Somos aqui chamados a proclamar ao Senhor, a louvar ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos dá. Amém? Toda a natureza está aqui sendo proclamada a louvar ao Senhor. Salmo 148. Amém, crianças? Vamos sentar, crianças, vamos sentar tudo. Vamos reverenciar o nome do Senhor. Estamos na casa do Senhor. Precisamos prestar a Ele toda a honra, toda a glória e toda a reverência. Amém? Aleluia. Louvai ao Senhor no alto dos céus. Louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos. Louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvai o sol e a lua. Louvai todas as estrelas dos entes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois Ele mandou, e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre, e sou-lhes uma ordem que não passará. 7. Louvai ao Senhor da terra, montes, marinhos, abismos, todos. 8. Louvem todo o nome do Senhor, pois somente o Senhor, o nome do Senhor é exaltado. Sua majestade está acima da terra e dos céus. Ele concedeu poder ao seu povo e recebeu o louvor de todos os seus fiéis, dos israelitas, povo a quem ele tanto ama. Aleluia. Amém. Então aqui no verso 11 nós temos: rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é céus, a sua majestade é acima da terra e do céu. Então todos somos proclamados a louvarmos ao Senhor. Amém? Ninguém pode impedir o mover das mãos de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Mas
Convém que ele cresça
o motivo de você ficar feliz. Perdoa o pecado, já é o céu. Também nós vamos ver esse acontecimento em forma de um poema. No Salmo de número 32, vamos ver a felicidade do homem do pecado perdoado. E ele vai exortar a todos ao arrependimento. Vamos ler este poema de Davi, para nós entendermos o que o Espírito Santo tem a falar ao nosso coração. Salmo 32 vai dizer assim: Aleluia, sim. Bem-aventurado aquele as transgressões é perdoado e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, endureceu os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou uma sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder achar, até transbordar de muitas águas. Essas ali não chegaram. Tu és o lugar em que eu me escondo. Tu me preservas na angústia. Tu me cinges de alegre descanso de tua vida. Instrui-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, e guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como um cavalo, nem como uma mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, ó justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Bem, amado, quando eu estava meditando nessa palavra, eu comecei a questionar o porquê Davi compôs este salmo. E logo eu fui ver que ele estava em um momento de arrependimento. E nós vamos ver a humildade dele chegar até a Deus e confessar o seu pecado. Também sabemos que Davi foi um homem que arquitetou um plano contra a vida de um fiel guerreiro, de um fiel soldado Urias. A palavra vai dizer que enquanto todos estavam ali na batalha, na guerra, Davi estava ali em seu palácio. E ali na varanda do seu palácio, ele, olhando, ele vê uma jovem muito linda. E aquela jovem enche os seus olhos de uma maneira que o seu coração começa a desejá-la de uma maneira pecaminosa, de uma maneira a qual a queda dele já está sendo tramada. Porque o pecado ele não vem até nós enchendo os nossos olhos de angústia e de tristeza, não. Ele enche os nossos olhos de prazer e alegria carnal. E a palavra vai dizer que ele, olhando ali aquela jovem, ele logo manda um mensageiro perguntar quem era. Quem era aquela jovem linda? Quem era? E a mensagem chega até ele e fala: é mulher de um soldado teu fiel. Mas ele não olha, presta atenção na fidelidade do seu soldado, e o coração já cheio de desejo, o coração já com vontade de pecar, ele começa a tramar. Ele começa a arquitetar plano para chegar até aquela mulher. Porque, igual diz o pecado, quando ele é consumado de uma maneira, se o homem não vigiar, ele cai na tentação. Porque o pecado ele não vai vir te avisando com consequências, mas ele tem consequências. E a palavra vai dizer que ele vai até essa mulher bonita e a possui ela sem ver as consequências daquele ato. E a palavra vai dizer que após a consumação deste pecado é gerado um fruto de infidelidade. A mulher engravida dele e ali ele começa a ficar perturbado e procurar ocasião de esconder este pecado, de esconder
pecado ele tem um propósito na vida do ser humano: matar. E ali Davi começa a morrer. As derrotas de Davi começam ali naquele momento. Quando ele consuma aquele pecado, ele começa ali se afastar de Deus e começar a seguir os seus instintos, começa ali a seguir os seus pensamentos, os seus desejos. E ele vê que o pecado está sendo gerado ali, o fruto da fidelidade. Ele quer arrumar uma maneira de tentar encobrir os seus erros. E não tem outra maneira de encobrir os nossos erros se não confessar o nosso pecado. E ele não vai confessar, ele vai continuar ali pecando, ele vai começar a tramar, ele vai preparar um banquete, vai chamar esse fiel soldado Urias para vir para aquele banquete e vai embebedá-lo ele e vai falar para ele: você está agora neste momento livre da batalha, vá para sua casa, aproveitar sua esposa, fique com ela. Mas o mesmo era um homem justo, ele não achava que era digno dele estar ali aproveitando aquele momento ali de prazer, e os seus soldados, os seus amigos estão ali na guerra morrendo. Ele não vai para casa, ele fica ali, e aquilo ali começa a perturbar mais Davi. E Davi fica mais perturbado, ele procurando arquitetar mais planos para tentar encobrir o pecado. Falo mais uma vez novamente: a única forma de você cobrir o seu pecado é confessar o seu pecado, porque a palavra diz: aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia de Deus. E nós sabemos que Davi não fez isso neste momento. Davi vai tramar outra maneira. Ele vai falar assim: pega Urias, vai mandar a ordem ao seu capitão, ao seu comandante, através de cartas, põe ele na frente da batalha, põe ele onde as flechas acertam ele, certamente ele vai morrer. Então Davi ali já arquitetou a morte de Urias para tentar encobrir o seu pecado. Repito novamente para frisar a igreja: o único pecado que ele combate é o pecado confessado. E ele não confessa, ele trama a morte do seu fiel soldado. E a palavra vai dizer que Urias morre, mas uma coisa certa: que Deus é fiel, Deus julga por todas as causas. A palavra vai falar que uma certa feita chega o profeta e vai falar uma forma de uma metáfora para Davi. Davi tinha um homem muito rico, tinha muitas possessões, tinha muitas ovelhas, e tinha outro pobre que tinha uma ovelha apenas. E aquele homem rico pega aquela ovelha daquele homem pobre e toma ela e faz um banquete e se aproveita daquela situação. Davi tinha um senso de justiça, mas ele não estava justo, porque o pecado ele não nos deixa justo, ele nos deixa cada dia injusto, deixa cada dia a gente condenar. O pecado ele tem esse poder, porque o salário do pecado é a morte. E Davi vai falar: quem é este homem que fez isso? Quem é este homem, sem entender que o pecado que ele tinha cometido tinha feito um grave problema com Deus? Porque se tem algo que atrapalha o homem de viver em comunhão com Deus, é o pecado. Deus já não estava ali olhando mais para Davi por conta desse pecado. Aí o profeta vai falar: este homem é você, Davi. O que você fez com Urias foi essa história. Naquela hora ali, o coração de Davi começa a entristecer. Ele começa a entender o que ele tinha feito, a gravidade do pecado dele, porque ele, além de ter cometido um adultério, ter cometido um homicídio, e ele ainda foi um homem muito injusto, ter tramado a morte do seu fiel escolhido. Se tem algo que é ruim, é a infidelidade. É você estar sendo fiel com aquela pessoa, honrando ela em tudo, e de uma maneira trágica, pagar com a própria vida. Por isso que aconteceu com Urias. E a palavra vai dizer no salmo que nós acabamos de ver aqui, que bem-aventurado é o homem ao qual Deus perdoa as transgressões. Quer dizer, a palavra bem-aventurado quer dizer que você é feliz.
Jesus, naquele momento de agonia na cruz, o céu se endurece, tudo vira treva, porque Deus virou as costas, não para Jesus, mas pelos pecados da humanidade. Deus virou as costas. Deus ele não tem compromisso, Deus não tem aliança com o pecado. Ele ama o pecador, mas ele odeia, ele abomina o pecado, é algo detestável. Então Davi vai ali reconhecer o seu erro, vai confessar. Olha o que vai falar: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, tu perdoaste a maldade do meu pecado, pelo que tudo aquilo que é santo, para lá a ti, a poder te achar, até transbordar muitas águas, essas, e não chegarão. Então Davi vai ali falar a maneira dele se chegar a Deus. Não tem outra maneira, amado, de você se chegar a Deus, se não for arrependimento. Não tem outra maneira de eu reconhecer que sou carente, se eu não reconhecer os meus erros. Mas nessa noite eu quero falar lá na igreja, que tem muitas das vezes pecados que nós esquecemos, que nós agimos igual a Davi, achamos que todo mundo está errado e nós nunca fizemos nada. E aí esses pecados vai cada dia se amontoando. E se tem algo que não tem perdão, é o pecado não confessado. Porque a palavra diz que aquele que confessa e abandona, ele alcança a misericórdia. Misericórdia, amado, é algo que Deus tem na humanidade. Misericórdia é você pegar aquele problema, aquela situação que não é sua e tomar para si. Foi isso que Deus fez com a humanidade. O pecado estava condenando toda a humanidade. E Deus, através da vida de Jesus Cristo, tomou para si toda a nossa iniquidade, todos os nossos pecados, para nos dar perdão e salvação. Eu quero pregar nessa noite uma palavra de salvação para toda a vida. Se tem algo que às vezes impede até da tua oração ser atendida por Deus, às vezes é um pecadinho não confessado. Nós vimos aqui ontem o irmão falar que tem algo que impede que você tenha comunhão com Deus. Às vezes a pessoa peca contra você, mas é você que tem que dar perdão. Se você vai lá e pede perdão, aquele pecado que não foi você que cometeu, mas que você vai lá e peça perdão, ele é eliminado e te dá um acesso a você ter a liberdade. Essa noite o Senhor quer falar corações, essa noite o Senhor quer falar, porque muitas das vezes o pecado não foi você que cometeu, igual falou ontem, mas é você que tem que pedir perdão, você tem que dar o primeiro passo, sim, para você quebrar essa barreira, para você quebrar esse impedimento. Nós vemos aqui que o profeta chega em Davi e fala: ó, é você, Davi. Davi já estava ali com aquele senso de justiça dele, querendo punir. Mas quando o pecado confrontou ele, quando ele viu o pecador, ele teve que reconhecer. Ele se desmoronou, ele começou ali a se condoer, ele começou a ver a gravidade do que ele tinha feito. E arrependimento é eu, é você reconhecer a gravidade do pecado que nós cometemos. Porque, amado, não tem mais tempo de ficarmos achando que todo mundo é culpado, que todo mundo é errado, e pelo fato de nós servirmos a Deus, nós somos justificados e outros condenados. Sabe, essa palavra entrou no meu coração e o Senhor falou forte, grande, de uma maneira, e um ato que aconteceu comigo, eu fiquei tão entristecido, mas depois o Senhor falou comigo através da palavra. Às vezes eu trabalho, eu faço umas corridas de Uber. Teve uma corrida que me fez até tentar parar e desistir de fazer isso. Às vezes a gente trabalha à noite e a gente transporta todo tipo de gente. E aconteceu que nessa noite eu transportei 2 mulheres e eu costumo colocar louvor no carro. E o louvor, eu sentia muita presença, sentia muita unção de Deus. E quando eu encostei o carro, a mulher já olhou para mim, uma delas, e falou assim: olha, eu não quero que
venha me dar sermão algum. Eu não quero que você fale que eu estou errado. Eu não quero que você me julgue. Eu não quero que você me condene nada. Eu já estou cansada disso. E todas as vezes entrar dentro de um carro, alguém querer me dar lição de moral. E eu não tinha nem aberto a minha boca, eu não tinha falado nada com ela. Mas minha senhora, o que foi que aconteceu? Boa noite, tudo bem contigo? Não, porque quando eu entro dentro desses carros, alguém quer me dar uma lição de moral, alguém quer me colocar indigna, alguém quer me colocar como condenada. Mas não sou eu essa pessoa. Se alguém fez, você tem que retratar com ele, revolta a situação. Mas não foi eu. Na verdade, eu estou falando para você não falar. Mas se eu não falei, eu não vou falar. Porque eu fui entender, amado, que às vezes a gente não precisa nem falar nada quando a pessoa está errada. Quando a pessoa não quer ouvir o seu, você precisa falar. O louvor que eu estava ouvindo confrontou ela. O louvor, eu fui entender em casa depois que o louvor que eu estava ali, meditando ali, confrontou ela. Porque o Senhor tem várias maneiras de confrontar. E eu entendi que da mesma forma que o profeta confrontou a Davi, essa mulher foi confrontada. Porque muitas das vezes a pessoa está errando dali, vivendo a vida do jeito que está, e ela falou assim: eu acho que esse trabalho que eu estou fazendo não é indigno, porque eu pago minhas contas. E eu falei: não estou falando nada, não te acusei de nada. Talvez é você, na sua consciência, talvez é você, no seu dia a dia, que acha isso. Mas eu não falei nada, eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu apenas estava ouvindo e ela falou: tá bom, mas se você puder fazer a viagem calado, pode fazer calado. E você que questionou. Já se você não quiser ir comigo, você não é obrigado. Se você quiser que eu cancele, você cancela. Mas a outra sabe: não, por favor, já cancelaram muito, já estou cansada. Ele vai cá, não leva o nome que ela está falando. Tá bom. E eu pude entender que nem todo mundo quer confessar pecado. Nem todo mundo quer viver uma vida livre deste peso, livre dessas angústias. Nem todo mundo quer. Porque muitas das vezes a pessoa quer viver ali, daquela maneira ali, que lhe convém. Tá bom, estou ganhando meu dinheiro dessa maneira, não estou fazendo mal para ninguém. E esquece que o mal que nós fazemos é contra este tempo. Porque nós somos a habitação do Espírito Santo. Tem pessoas que não têm essa consciência. Se nós pecarmos aqui, nós estamos pecando contra Deus. Nós estamos afligindo a Deus real, porque nós somos criação dele, nós somos um soldado de Deus, nós somos o corpo de vida de Deus. Se nós pecamos, nós estamos sim profanando o tempo de Deus. Mas eu não falei nada para aquela mulher. Segui a minha viagem calada, ela desceu, a outra olhou assim a minha atitude e pediu desculpa, me perdoa porque ela estava me alterada. Eu não tenho esse poder de perdoar o perdão que você precisa. Eu não tenho esse poder. Mas eu conheço um que tem um poder de perdoar e tirar o peso, a acusação que você muitas vezes carrega. Só Jesus. É o único que pode. Eu não falei nada para ela, porque ela não deu espaço, ela não me deu uma brecha para eu falar de quem pode perdoar o pecado, de quem pode cobrir o pecado, de quem pode perdoar e tirar esse peso, porque ela está com peso na consciência. Quando a pessoa está com peso na consciência, às vezes ninguém precisa falar nada. Ela mesma se manifesta. Quando o pecado está ali de uma maneira tão grande, contaminada, é impossível a pessoa ficar em paz. Eu quero trazer para você nessa noite o perdão de Deus para traz paz. O pecado confessado, ele elimina toda a sua culpa. Ele te dá acesso a viver. Ah, mas irmãos, eu não estou em pecado, você está falando que não. Eu estou falando que muitas das vezes, amado, nós cometemos pecados sem pensar. Porque nós pecamos em palavras, em pensamentos e em atitudes. E às vezes nós não lembramos. E o salmista hoje vai nos trazer uma exortação a arrependimento.
Porque arrependimento é algo que nos faz se achegar a Deus. Nós vamos ver que Davi, após ele ter feito, né, essa confissão, ele vai ser conhecido como homem segundo o coração de Deus. Porque o coração de Deus, ele quer que toda a humanidade se arrependa e tenha um pleno conhecimento de entender que só Jesus salva e perdoa o pecado. Eu quero dar essa mensagem para você. Porque Davi estava tão contaminado pelo pecado que ele já não sentia mais a sua culpa, ele não via mais os seus erros. E às vezes nós estamos dessa maneira. Às vezes fazemos coisas que nos condenam e às vezes a gente não observa que é uma condenação. Foi o caso que aconteceu com essa mulher. Ela está tão impregnada, está tão preocupada com as coisas deste mundo que ela não consegue observar. Está tão preocupada em pagar as contas, de dar uma boa escola para a filha, depois que ela falou, de ter uma faculdade, que ela não está preocupada com a eternidade. A humanidade dessa maneira, todos preocupados com este mundo e esquecendo a eternidade. Amado, a eternidade foi feita para mim e para você. E eu quero te dizer algo. O que atrapalha eu e você com a eternidade é pecado. E não tem pecadinho, não tem pecadinho. Às vezes, amado, a palavra fala, a maneira que você trata o seu irmão, a maneira que você olha para o seu irmão, João vai falar que você comete homicídio. Porque às vezes a gente acha que homicídio é eu pegar uma arma, atirar e tirar a vida. Não. Às vezes você pensar mal do irmão, às vezes você combinar algo mal do irmão, já é um pecado comparado com homicídio, comparado ao pecado que Davi cometeu. Então o Senhor nessa noite quer nos trazer o arrependimento, porque muitas das vezes o Senhor nos traz para cá neste lugar para nos dar a instrução, para nos dar a direção, para confessar e deixar a nossa misericórdia. E muitas das vezes nós achamos, não, essa palavra não é para mim, eu não preciso dessa palavra. Às vezes nos tratamos igual a essa mulher, não quero ouvir, fique calado, isso não é para mim, isso não cabe na minha vida. Eu quero dizer que cabe na minha vida, cabe na sua vida sim, porque o Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados. Eu costumo falar que tem 3 pecados que o Senhor não perdoa: blasfêmia contra o Espírito Santo, pecado não confessado, o pecado que você não perdoa, seu irmão, igual nós escutamos ontem. Se você chegar aqui para entregar a sua oferta e você tiver algo contra o teu irmão, o Senhor não recebe. Você está pegando o seu dinheiro e jogando fora. Se você tem algo contra o teu irmão, chega antes, porque não adianta você pode dar o dinheiro para todo mundo, a sua riqueza toda, você pode vender sua casa e dar ao Senhor. Se você não se arrepender, se você não confessar e deixar, você não vai ter o teu pecado perdoado. Não é assim, Pai nosso, sim, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Amém. Então tem, só é perdoado, só é perdoado. Só é perdoado, só é perdoado. Se não perdoar, não tem perdão. Então, 3 tipos de pecado que não tem perdão: blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado meu que eu não confesso, que eu não falo, para Deus que eu não deixo, e o pecado de não perdoar. E nós estamos vivendo uma época dentro das igrejas que estamos comungando igual irmãos e não temos exercido este perdão, não temos visto. A palavra de Deus fala que nós temos que ter paciência com os fracos na fé, sim, mas nós temos que todos os dias orientar. E uma coisa que nos faz se achegar a Deus é arrependimento. É arrependimento. O arrependimento, ele não parte de mim apontando o pecado de ninguém. O arrependimento parte de mim reconhecendo o meu erro. Nós vamos falar assim, a palavra fala assim que não sejais como um cavalo, nem como uma mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabeça e freio, para que não se atirem a ti. Eu não vejo um animal irracional, como um cavalo ou uma mula. Para ele não tem raciocínio, não tem entendimento. Para ele andar sem estar esbarrando, batendo alguma coisa, ele precisa do cabeça do freio para domar. Mas nós não somos assim.
Então, isso nos faz ter o livre-arbítrio, o poder de decisão. E nessa noite o Senhor está falando à igreja. É noite de decisão. É noite de você deixar algo que está atrapalhando você ter comunhão com Deus, de você se achegar a Deus, de Deus ter uma bênção. Tem bênção, amado, retidas, muitas das vezes por conta disso, de confessar pecado, de deixar. Tem coisas que o Senhor já preparou ali no céu para mim, para você, e muitas das vezes não recebe por conta disso, de ressentimento. Às vezes o irmão não está nem pensando nada em você, mas você vai aqui na cabeça, está pensando em mim, está falando mal de mim, e aquilo ali se torna um pecado, como um impedimento de você ter comunhão dentro da casa do Senhor. O Senhor está nessa noite querendo falar corações. O Senhor quer tratar assim, da mesma maneira que tratou com Davi. Ele viu o profeta não viu o acontecimento, foi o Senhor que revelou, porque nessa noite o Senhor quer sim revelar através dessa palavra algo maravilhoso, porque nós vimos aqui, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Quer dizer que depois que você confessa e deixa, você vai viver feliz, você vai viver em paz, você vai viver uma vida de santidade por Deus. Esse impedimento, essa culpa, ela não vai mais ser gerada no teu coração, ela não vai atrapalhar você orar, não vai atrapalhar você jejuar, não vai atrapalhar você se consagrar, não vai atrapalhar você estar dentro da casa do Senhor e sentir essa unção, sentir essa alegria, sentir essa paz. Muitas das vezes entramos dentro da casa do Senhor e falamos, nossa, que peso, e o peso estava culpa minha, culpa do meu pecado, não era culpa do irmão. Nossa, o louvor não fluiu, e às vezes o louvor não flui mais por conta de mim, por conta do meu erro, por conta do meu ego, de achar que eu estou certo em tudo, e ninguém tem nada a ver com isso. Foi isso que o Senhor falou comigo através da vida da mulher. Você não tem nada a ver com a minha vida. Não quero que você me julgue, e eu jamais ia fazer isso com ela, mas ela está tão impregnada com o seu erro, com as suas acusações da vida que ela estava vivendo, que ela achou melhor me acusar. Eu falei, você está me acusando de algo que eu fiz. E o pecado, muitas das vezes, ele faz isso. A pessoa fica tão ali, se achando indigna da situação, mas não quer reconhecer. Ei, é noite de perdão, é noite de perdão, é noite de perdão sim. O Senhor está falando na igreja porque é noite de perdão, porque Ele quer salvar, Ele quer libertar. O Senhor quer arrancar esse impedimento, quer entrar na tua casa, na tua família. Ei, se você tem algo contra o teu irmão, amado, não deixe escurecer. Antes de escurecer, vai lá, peça perdão, fala para ele, olha, igual o pastor falou ontem, falou no meu coração, eu não fiz nada com você, mas eu quero te pedir perdão. É uma forma de você mostrar para o adversário, porque tem algo que o inimigo usa para se alimentar, é a acusação. Ele é acusador. Estava lá Adão e Eva lá no jardim, sem acusação nenhuma, mas eles arrumou a acusação. Foi falar que Deus estava sendo injusto com ele, que não queria que eles conhecessem o bem e o mal. O inimigo vai usar sempre a acusação para tentar tirar nós da presença de Deus, vai usar sempre algo para te tirar da presença de Deus. O pecado é algo que ele usa para me tirar você da presença de Deus. Mas o Senhor nessa noite está falando, é noite de perdão, é noite de redenção, é necessário reconhecê-lo, sim, é necessário entendê-los. Glória a Deus, aleluia. Davi não se arrependeu por vontade própria. O profeta foi lá e falou. Nós bem sabemos que depois disso tudo, Betseba, a mulher a qual ele teve o ato de adultério, ela engravidou. Mas o Senhor falou assim: não vai gerar. Não vai gerar. E ele vai lá, se veste de pano de saco, ele faz a oração, a lamentação, e o Senhor não vai gerar. E outra coisa, Davi, a espada não vai se apartar da sua casa. Eu posso até perdoar o seu pecado, mas as consequências você vai arcar com ela. Então Davi pôde ali reconhecer: o menino morreu. Ele parou de jejum, comeu e tocou a vida para frente. Mas uma coisa aconteceu: a espada não se apartou da casa dele. Passou muita aflição na vida. Porque o pecado, amado, se a gente não deixar, se a gente não confessar ele e deixar, ele vai cada dia se enraizando, cada dia crescendo, cada dia aumentando, e vai cada dia atrapalhando nossa comunhão com Deus. Você quer ver algo? É quando nós fazemos algo que entristece o Espírito Santo, logo a vontade de orar acaba, logo a vontade de vir para a igreja acaba. E isso, amado, é estratégia que o adversário usa. Mas quando a gente confessa e a gente deixa,
Davi confessou e deixou aquele pecado. Ele alcançou a misericórdia de Deus. Nós vimos aqui que ele vai falar de iniquidade, transgressão e pecado. Ah, não, mas não é a mesma coisa? Tem algumas diferenças. Iniquidade é o pecado que você vai fazer já sabendo que é errado. Eu sei que é errado, mas eu vou fazer. Eu sei que é errado, mas eu vou continuar fazendo. Ninguém tem nada a ver com isso. Foi isso que aquela mulher falou para mim. Eu sei que é errado, mas eu vou continuar fazendo. E você não tem nada a ver com isso. Como sério, não tem nada a ver, mas tem alguém que um dia vai prestar conta assim, que tem a ver assim. É isso que eu preciso me preocupar, que um dia nós vamos prestar conta de tudo. E eu não posso deixar, amado, isso para o dia que eu vou prestar conta. Eu tenho que, o mais rápido possível, confessar e deixar. Ah, irmão, por que você está falando dessa maneira? Porque nós erramos todos os dias. E à noite o Senhor quer falar com a igreja de uma maneira íntima. Porque o Senhor quer ter intimidade sim. E quem tem intimidade conta coisas em detalhes, coisas que estão incomodando. Você quer ver algo que te faz se sentir sem peso? É quando você tem alguém de confiança. Você tem um amigo, você tem uma amiga, você chega nela ali ou dele, desabafa, fala de uma maneira assim, que aquilo ali sai do teu peso e você sai dali leve, livre. E o Senhor é este amigo. Ele quer que você saia desse peso, dessa angústia. Tem muitas coisas na vida da gente que acontecem por conta de falta de confissão do pecado. Tem coisas na vida da gente que passam de geração em geração, que acaba sendo maldição hereditária, levação do pai para o filho por conta disso. Porque o pecado, amado, você só pode ser aniquilado reconhecendo e abandonando. O Senhor está falando para ele nessa noite. Amém. É noite de arrependimento. É noite de reconhecer. Porque depois que a gente confessa e a gente deixa, vem uma paz, uma alegria, vem um renovo, vem uma unção. Quando você quer sentir o poder, o renovo de Deus, então é noite de você lançar essa culpa, porque os nossos pecados ele lança no mar de esquecimento. Nem o Senhor quer lembrar mais, ele pega toda essa culpa que nós cometemos, ele lança no mar de esquecimento. Amém, Senhor. Glória a Deus. E quando ele lança este mar, nem o adversário, ninguém pode nos condenar. É isso que a palavra fala: nenhuma condenação há naquele que vive em justiça. É isso, porque ele pegou aquele pecado meu, jogou no mar de esquecimento, e ninguém pode lembrar. Nem nós mesmos. Ei, o Senhor quer fazer dessa maneira, nessa noite, comigo, contigo. Amém, Senhor. É noite de arrependimento, sim. Pregar sobre arrependimento às vezes é ruim, mas é necessário para mim e você se chegar a Deus, ter comunhão com Deus, andar com Deus. Nós vamos ver que Davi, depois que ele confessa aqui, a vida dele começa a mudar, ele começa a pensar de outra forma, porque quando a gente confessa o pecado, sai do peso. Satanás não tem mais poder de acusar, o inimigo não tem mais nenhuma força de tentar contra a minha vida, contra a tua vida. E amado, eu fiquei muito maravilhado quando eu li essa palavra, porque eu fiquei um pouco angustiado. Falei: Senhor, por que essa mulher chegou dessa maneira? Eu fiquei assim, chocado, porque eu não tinha falado nada. Mas o Senhor falou assim: meu filho, a humanidade está toda desse jeito, está errando, está achando que está certo, e que ninguém tem nada a ver. A humanidade está preocupada, estou pagando minhas contas, estou vivendo as minhas custas, e está esquecendo que um dia nós vamos ter que pagar por todos os nossos atos, que um dia nós vamos prestar conta por tudo. A humanidade está desse jeito. Que é necessário, amado, eu e você que tem um entendimento da palavra, porque o profeta chega ali, põe o dedo na cara de Davi, é você, Davi. Sou eu que estou errando, é você que está errando. Nós temos que reconhecer, para a comunhão com Deus cada dia ser fortalecido. Igual eu falei, se tem uma coisa que nos aparta de Deus, é o pecado. Não estou acusando ninguém de pecado, como também não acusei a mulher de pecado algum, mas as nossas consciências, às vezes,
quando deitando a nossa cara, ela nos acusa assim. Ela fala para nós que nós temos que arrepender sim. Nós temos que orar. Por que nós temos que orar sempre? Jesus vai nos ensinar a orar assim da maneira bem necessária, na oração do Pai Nosso. Se você não sabe orar, começa orando pelo Pai Nosso. Todos os dias, ora o Pai Nosso. Se você não tem palavra, ora o Pai Nosso sim. Porque uma oração perfeita assim vai te ensinar você a chegar no Rei, vai ensinar você a perdoar, vai ensinar te falar de tudo, para você ter salvação, para você ter cada dia um encontro com Deus. Se você não tem força, se você não tem oração, não tem palavra, olha o Pai Nosso. Começa pelo Pai Nosso. Porque é algo também que nos faz ter um elo com Deus é a oração. E o pecado muitas das vezes nos impede de orar. A gente às vezes se acha indigno de falar com Deus por conta do pecado. Eu lembro uma certa vez na minha juventude, mais novo, fiquei uma semana sem ir para a igreja. E os irmãos chegavam para vir falar comigo, eu dava a volta para a rua. Ficava na minha mente, vão me encher o saco, vão me acusar de alguma coisa. Mas aí teve um dia que o irmão me encontrou, ele chegou e me deu um abraço no rosto, mas estou sentindo tanta sua falta aqui. Estou sentindo tanta falta de orar contigo. Estou sentindo tanta falta de marchar contigo, de orar contigo. Estou sentindo tanta falta. O que está acontecendo? Fala para mim que eu quero te ajudar. Mas depois daquilo ali, aquele abraço, né? Depois daquelas palavras ali, no outro dia eu já estava ali com vontade para a igreja, estava com vontade de me redimir do tempo que eu tinha perdido. Porque muitas das vezes, amado, ninguém está nos acusando de nada, somos nós mesmos, e é eu mesmo que estava errado, fraco na fé, porque nós somos fracos, às vezes não temos força. Uma semana sem ir para a igreja, para mim, que estava no primeiro amor, era algo muito pesado, porque quando a gente é recém-convertido, o adversário ele investe pesado, ele investe de uma maneira para te tirar, porque você está ali andando para ter o pleno conhecimento. E eu sempre lembro, se não fosse aquele abraço, se não fosse aquele irmão, talvez eu não tinha emendado 2 semanas e tinha afastado da presença de Deus. Mas nessa noite eu quero falar para você. É noite de você orar e falar com Deus. Eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração. Eu não quero orar acusando ninguém. Eu quero, juntamente com a igreja, juntamente fazer uma confissão, juntamente, porque a palavra fala, se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar. Juntamente comigo, curva a sua cabeça com a mão no seu coração, porque nós somos sim pecadores, mas nós não vamos viver na prática do pecado. Eu quero orar por você neste momento, juntamente com a minha fé, com a tua fé, nós vamos orar. Senhor, está aqui a tua igreja, está aqui a tua noiva. Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o Senhor é fiel e justo para perdoar todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. E nessa noite, palavra do Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha arrancar todo o peso, tudo aquilo que impede este homem, esta mulher, eu, Senhor, estar, palavra na tua presença e poder, palavra Deus, ter comunhão contigo. O Senhor lança assim, no mar do esquecimento, mas não deixa, palavra Deus, esta igreja, este povo sair da mesma maneira que a entrou, não, Senhor. Aí, Espírito Santo, porque o teu papel é esse de nos convencer dos nossos erros, do nosso juízo, vai trazendo a lembrança daquilo, palavra Deus, Senhor, que nós precisamos pedir perdão, que o Senhor precisa entrar, palavra Deus, de uma maneira, Senhor, e limpar e purificar. Entra
Aleluias. Irmãos, mais uma vez, Deus falou com os nossos corações nesta noite. A palavra do Senhor diz que quando Jesus estava na cruz do Calvário, houve trevas do meio-dia até as 3 horas da tarde, trevas em toda a terra. Aquilo significava o pecado da humanidade estava recaindo sobre as costas do Senhor Jesus Cristo por causa dos nossos pecados. Irmãos, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado ele gera a morte. E a palavra do Senhor fala em Hebreus: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Irmãos, o que o pastor ministrou nesta noite, o que aconteceu com Davi, por causa do endurecimento do coração dele.